Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao curso de extensão Pesquisa Qualitativa em Saúde, da Saúde Coletiva, e o tema da nossa aula hoje é sobre o grupo focal. Então, para a gente iniciar nossa conversa, ao longo, dos outros módulos, vocês viram a diferença entre pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa, e uma dessas diferenças será importante vocês recordarem, porque a análise dos dados e a coleta de dados, ela vai interferir, na escolha desse método. Então, quando eu defino se eu vou fazer uma pesquisa quali ou uma pesquisa quant, isso interfere como é que os meus dados serão analisados. Então, a opção de análise, ela define um instrumento de coleta de dados, E numa pesquisa quali, tanto a coleta de dados como a análise, elas estão intimamente ligadas, já que a pré-análise dos meus dados já inicia na própria coleta de dados. E essa escolha do método e da teoria, ela deve ter alguns aspectos importantes, Como ser coerente, ter consciência, ser objetivo, original, ser confiável e ser criativo. E o que seria essa fase de coleta de dados? É uma fase da pesquisa que tem como objetivo realizar a coleta de informações da nossa realidade, da vivência, do cenário a qual eu decidi realizar o meu trabalho. Ele é um processo recursivo, ou seja, descreve um processo de repetição de um objeto de um jeito similar ao que foi mostrado. É um processo dinâmico, não é estático, é um processo a qual há um movimento, de ideias, há um movimento de perguntas, As perguntas, elas não são engessadas, nós temos aí as perguntas, que é a pergunta norteadora, mas outras perguntas que podem ir surgindo nessa coleta de dados, elas são muito bem-vindas, para que eu possa chegar no meu objetivo. E, além disso, é um processo altamente intuitivo. Então, no processo de coleta de dados, o que isso quer dizer em relação ao intuitivo? Automaticamente, nesse processo, nós já estamos analisando os dados, de acordo com o referencial teórico adotado. E pode ser utilizado vários instrumentos para realizar a coleta de dados em pesquisas qualitativas. Quais seriam esses instrumentos? O grupo focal, que é um instrumento que nós iremos discutir um pouco mais nesta aula. A entrevista, que vocês também terão ou já tiveram aqui nesse módulo. Observação participante e análise documental. São os principais métodos de coleta de dados em pesquisa qualitativa. E o que seria esse grupo focal? Então, o grupo focal, ele consiste numa técnica de pesquisa que utiliza materiais de estímulo, comumente dinâmicas. Quais dinâmicas que poderiam ser utilizadas como disparador num grupo focal? Narrativas de situações, problemas que eu posso elaborar relacionado ao meu tema de pesquisa, desenhos, cartões com perguntas para responder no individual. Então, eu posso ter algumas perguntas, que eu escrevo em tarjetas, perguntas relacionadas ao meu tema principal de pesquisa, ao meu objeto de estudo. Eu distribuo essas perguntas para as pessoas que estão ali no meu grupo focal e, a partir dessas pessoas pensarem sobre aquele assunto, eu disparo, a minha questão norteadora, que seria a minha questão guia, para que assim as pessoas já se aqueçam naquele tema e já consigam se expressar melhor. Eu posso também fazer, disparar logo a questão norteadora, falar como é que o grupo focal vai acontecer, qual que é o nosso objetivo de estudo, e já disparar também a questão sem fazer algumas dinâmicas antes. Isso é uma opção do próprio pesquisador, tá? Mas por que é importante a gente aquecer este assunto, É importante já no início a gente aquecer para que as pessoas já comecem, a refletir sobre aquele assunto, Já começa a pensar sobre o que será discutido. Então, esses materiais de estímulos comumente dinâmicas, elas servem para fomentar e sustentar discussões em grupo, que permite o intercâmbio de saberes, de práticas, de vivências, de experiência entre os participantes que estão ali fazendo parte da pesquisa. É também uma entrevista em grupo, a gente pode dizer assim, uma entrevista grupal, que valoriza a interação
das pessoas, de grupos, para fornecer tipos distintos de dados. Então, quando a gente faz uma entrevista em grupo, um grupo focal, nós estamos buscando diferenças de valores, de experiências, de vivências, né? Lógico que vai aparecer também questões semelhantes, só que quando a gente investiga um grupo, a gente está lá em busca também das diferenças. E permite estabelecer conexões, trocar histórias, comentar sobre experiências, ponto de vista, opinião, desejo e preocupações. Então, por isso que é difícil, né, as pessoas terem as mesmas experiências, contarem de uma mesma forma. Então, num grupo focal, você vai ter uma riqueza de informações distintas, e é esse o objetivo quando a gente realiza esse tipo de técnica. Ele busca colher informações que possam proporcionar uma melhor compreensão, né, de percepções, de crenças, de atitudes, sobre um tema, um produto ou um serviço. Então, quando eu escolho o grupo focal como sendo a minha técnica de coleta de dados de uma pesquisa qualitativa, eu estou em busca disso, né? De atitudes que possam ser compartilhadas, de crenças, de valores, de percepções sobre o meu tema ou sobre um produto que eu queira saber, né? Tem essa parte do grupo focal, essa técnica, ela iniciou muito na época do marketing, né? De empresas, marketing do comércio, que queria saber a opinião, ou queria saber o que as pessoas pensavam a respeito de tal produto, né? E também é utilizado para a gente saber a percepção das pessoas sobre a qualidade de um serviço, sobre o andamento desse serviço, sobre como é que elas enxergam determinada doença, enfim. Tem inúmeros temas e assuntos que a gente pode abordar com essa técnica de coleta. E investiga consensos e contradições de ideias, né? Eu não estou ali em busca somente de pessoas que pensam igual, não, eu estou em busca de pessoas que pensam diferentes, né? Dos consensos e das contradições para poder enriquecer essa fala, enriquecer a minha análise e saber, né, como que as pessoas veem, quais são os seus sentidos e significados que as pessoas enxergam sobre determinado assunto, sobre determinado produto ou serviço. Isto leva a quê, né, quando eu investigo isso? Uma variedade de comunicação que reflete o conhecimento e as atitudes das pessoas, além de respostas racionais e perguntas diretas, né? Então, os grupos focais, eles são úteis para estudar, por exemplo, os valores culturais, que podem ser dominantes, e examinar culturas no local de trabalho também. Por exemplo, quais seriam esses valores culturais dominantes? Narrativa sobre sexualidade. Então, vamos supor que eu quero saber as narrativas sobre o que é o sexo, né, ou a sexualidade das pessoas. E examinar culturas no local de trabalho. Por exemplo, como a equipe lida com as pressões de um serviço de urgência e emergência. Então, eu posso investigar tanto o valor cultural para as pessoas analisando, por exemplo, o tema da sexualidade, da questão do feminismo, do racismo, dos preconceitos, temas polêmicos, né? Ou não, pode ser temas também que não são polêmicos, né? E também eu investigo culturas no local de trabalho, por exemplo, como é que essa pessoa lida com as pressões do dia a dia no seu serviço, como é que as pessoas enxergam o seu processo de trabalho dentro do seu ambiente, né, do seu convívio, com os colegas de trabalho. Então, eu posso investigar, né, essas percepções utilizando essa técnica do grupo focal. E quais seriam as vantagens do grupo focal? Ele não discrimina pessoas que não podem ler ou escrever, então todo mundo pode participar, né, do grupo focal. Estimula a participação de pessoas relutantes em serem entrevistados individualmente ou não responsivas, né? Ou seja, pessoas não responsivas, que elas talvez não se engajam na discussão gerada no individual. Então, elas se sentem mais à vontade quando elas participam de um grupo onde ela escuta outras pessoas falarem a opinião dela sobre determinado assunto. Então, ela se recorda como é que ela se sente, ou ela fica mais à vontade mesmo em se expressar do que se fosse numa entrevista individual. E como fazer, né? Qual que é como é que eu realizo na prática esse grupo focal?
Então, o tamanho sugerido para realizar um grupo focal é entre 6 a 15 pessoas, a gente colocou aqui o número ideal de 10 pessoas, só que o tamanho ótimo mesmo para realizar um grupo focal é aquele que permite a participação efetiva dos participantes e a discussão adequada dos temas, né? Então, se eu tenho um grupo que tem muitas pessoas, vai ser difícil todo mundo participar e o pesquisador escutar, dar voz a todos que estão ali participando. Então, é importante que tenha uma quantidade suficiente, onde eu tenha uma participação efetiva dessas pessoas. E é importante também que eu tenha um perfil homogêneo desses participantes, né? Recomenda-se, então, que os participantes, eles sejam selecionados dentro de um grupo, né, de indivíduos que convivam com o assunto a ser discutido e que tenha profundo conhecimento dos fatores que afetam os dados mais pertinentes do meu tema de pesquisa. Então, por isso que a gente opta, né, por selecionar pessoas, selecionar os indivíduos, os participantes, de forma homogênea, que eles tenham ali estejam imbricados naquele ambiente de trabalho, né, naquele cenário do estudo, conheçam como é que funciona aquela dinâmica, né, pessoas que podem ali compartilhar experiências que são do dia a dia semelhantes, embora as percepções possam ser diferentes sobre a mesma experiência, mas que ocupam ali funções ou cargos semelhantes, né, digamos assim. O processo de seleção, ele geralmente é intencional, né? Trata-se de uma seleção intencional em conformidade com os objetivos da pesquisa. Então, quando eu vou selecionar os participantes de um grupo, por exemplo, naquela ideia, né, que eu falei para vocês sobre a gente investigar as pressões que os profissionais de saúde sofrem no serviço de urgência e emergência, aonde que eu vou procurar essas pessoas? Logicamente que eu vou procurar essas pessoas, as pessoas que trabalham, né, nos serviços de urgência e emergência, para poder investigar essas pressões. Então, por isso que a gente fala que o processo de seleção é intencional. A gente vai em busca, né, daquelas pessoas que lidam com a experiência que eu quero investigar. A duração da sessão é em torno de 1 a 2 horas, né? Não pode ser muito tempo de grupo focal, de discussão, porque se não se dispersa, a gente acaba por, muitas das vezes, nos perder no objetivo, no nosso guia, no nosso roteiro de entrevista. E quantos grupos focais a gente poderia aí pensar em fazer para poder saber se aquela quantidade está ideal, né? A gente tem uma palavrinha que a gente utiliza que chama a saturação, né? E a saturação é um termo, né, que define que os grupos se esgotam quando não apresentam mais novidades em termos de conteúdo, ou seja, já foi feito vários grupos focais e as percepções, os sentidos, significados, as vivências, os temas que estão sendo que estão surgindo daquelas entrevistas grupais, estão se repetindo, então não tem mais novidade no seu conteúdo. Então os depoimentos eles vão se tornando repetitivos e já previsíveis, né? E então acredita-se que a estrutura de significados tenha sido apreendida, tá certo? Ou quando já chegou também no nosso objetivo. Então foi feito vários grupos focais e já atingiu o objetivo da pesquisa. E como é que acontece essa coleta de dados no grupo focal? Então, eu tenho um líder nesse grupo focal, que a gente chama de facilitador ou de moderador, né? E esse líder, ele precisa ter algumas aptidões, digamos assim, né? Exige algumas habilidades específicas no manejo de discussões em grupo. Então, ele deve ter algumas particularidades, por exemplo, ele deve ser uma pessoa sensível, que tenha bom senso para conduzir o grupo, de modo a manter o foco sobre os interesses do estudo, sobre o objetivo principal do estudo, mas sem negar aos participantes a possibilidade de se expressar espontaneamente, ou seja, sem cortar as pessoas, né, de uma forma que elas se sintam reprimidas, mas também sem perder o foco no objetivo principal do estudo. Além disso, ele estimula a comunicação, né? Ele estimula essa comunicação, ele discute as divergências,
tanto entre si como consigo mesmo. Então, a diferença entre as pessoas que estão no grupo ou as divergências que pode acontecer na própria pessoa se expressando, né? Ela pode se contradizer nessas expressões. Ele exerce um papel menos diretivo, né? Ele não pode ser tão direto, tão prático, tão objetivo. Ele precisa estar mais centrado no processo de discussão. Então, alguns moderadores, eles dirigem um grupo de tal modo que a discussão gira em torno de suas opiniões. Então, quer dizer, se eu faço uma pergunta, eu espero que as pessoas respondam de acordo com o significado que aquele tema tem para as pessoas, mas eu coloco a minha opinião, né? Eu começo a emitir algum juízo de valor também, que pode acontecer se o facilitador não estiver preparado, eu acabo por direcionar, né, a discussão para o meu modo de pensar. Então, isso não é o correto, né? Isso não é o que a gente orienta que seja feito, porque a gente quer escutar o quê? O que o pesquisador quer? A percepção dos sujeitos que estão sendo investigados, certo? Ele também precisa treinar algumas habilidades caso surja algumas catarses coletivas, né? Nós temos uma experiência aí de grupo focal, na época que eu fiz uma pesquisa no doutorado, e o nosso cenário de pesquisa era numa escola estadual com adolescentes, e nós perguntamos para os adolescentes, né, pergunta norteadora, era o que seria saúde e doença para aquele grupo de adolescentes que tinha em torno de 15 a 19 anos. E numa dessas discussões entre eles, um adolescente, ele veio à memória algumas questões muito sensíveis a ele, principalmente porque esse adolescente ele tinha uma condição, né, vulnerável em relação às condições socioeconômicas bem vulneráveis, né? E ele acabou por recordar algumas situações de fome, de abandono, que fez remeter, né, a compartilhar com o grupo o que significava saúde e doença para ele. E aí nisso ele se emocionou, começou a ter lembranças aí que gerou algumas catarses coletivas, né? A qual o facilitador também precisa ter algumas habilidades para lidar com isso. Então não é só ir lá fazer o grupo focal como se fosse uma reunião, né, de equipe, uma reunião de trabalho. Não, ele precisa desenvolver e treinar algumas habilidades importantes para a boa condução do grupo. É preciso também que na equipe de pesquisa se tenha um observador. O observador ele exercerá a função de uma escuta clandestina estruturada, digamos assim, né? O que seria isso? Ele não vai interferir na condução do facilitador. Ele vai observar, ele é um pesquisador que fica numa posição mais externa. Então, é ele que vai observar se na hora que é feita uma pergunta, o entrevistado ali, a pessoa que está participando do grupo focal X, hora de cara feia para aquela que respondeu Y. Ou a pessoa, ela expressa, né, com o seu corpo, uma linguagem corporal, de felicidade quando fala de um determinado assunto, ou quando a outra pessoa está falando sobre o assunto, ou ela expressa momentos ou afeições de tristeza, enfim, ele vai detectar ali naquele grupo, observar aquele grupo, tantas expressões, né, diversas expressões que a linguagem corporal emite, como também vai perceber se tem pessoas que não estão participando, né, que às vezes num grupo tem pessoas que falam mais que outras, que debatem, né, de uma forma que toma ali a reunião por si, acaba monopolizando aquela reunião, né, aquele encontro. Então, cabe ao observador ajudar o facilitador a perceber isso, né, e a sinalizar quando isso acontecer. Então, fulano de tal não falou, não respondeu, né, aí o facilitador vai lá e estimula essa pessoa a falar. Então, esse é o papel do observador, realizar essas anotações, né, e ajudar o facilitador durante a condução do grupo focal.
A linguagem do grupo focal, como é que a gente utiliza essa linguagem? A linguagem ela tem que ser uma linguagem acessível, né? Pode ser que o tema seja um tema que todos conheçam, mas pode ser que não seja um tema que a maioria das pessoas tem um convívio próximo. Então é importante que o pesquisador use uma linguagem acessível, uma linguagem que ele possa ali deixar as pessoas mais à vontade, não utilizar tanto uma linguagem técnica, né, de termos técnicos e científicos. É importante que seja realizado um estudo piloto, né, com alguns participantes, semelhantes participantes que têm a ver com o meu objeto de estudo, para eu poder saber treinar, né, tanto a postura do facilitador, do observador, que é a equipe de trabalho, a equipe de pesquisa, como também para eu saber se meu roteiro de entrevista, ele tem um roteiro que está sendo ali entendido por todo mundo, quando eu faço a pergunta as pessoas estão entendendo, né, para eu também saber qual é o tempo que vai durar essa entrevista, né, direcionar esse tempo adequado para não extrapolar e não virar conversa, né, que não são interessantes para a pesquisa, não se desviar do assunto, né, isso é importante também. Tá? O sigilo e a ética, então é importante que quando o pesquisador ele inicia, o facilitador inicia o grupo focal, ele já apresente, né, o termo de consentimento livre esclarecido, ou ele pode apresentar esse termo antes, né, na seleção mesmo desses participantes. Esses participantes já assinariam, já sabem do que está participando, e aí no dia do grupo focal só reforça a questão do sigilo das falas, né, de que os trabalhos futuros que possam ser publicados, as falas serão emitidas por número, por nomes fictícios, isso é importante que esteja claro para quem vai participar do grupo focal. Ou eu posso levar o TCLE no dia do grupo, ver quem gostaria de participar, já explicar o objetivo, ler o TCLE com todo mundo, termo de consentimento, né, livre esclarecido, a pessoa assina, eu já falo do sigilo e já inicia esse meu grupo. E a gravação e filmagem, pedir permissão, né, para as pessoas, no próprio termo de consentimento, precisa ter nos riscos e benefícios num dos termos, né, dos critérios aí do termo, a permissão para gravar e filmar, né, gravar e filmar ou fazer os dois, que seria o ideal, fazer a gravação e a filmagem, né. A gravação vai permitir um áudio melhor em relação à transcrição das falas, e a filmagem permite que a gente olhe as questões da linguagem corporal, tire algumas dúvidas que talvez a gravação ali, o ruído da gravação não permitiu a gente entender durante a transcrição das falas, enfim. É interessante a gente realizar tanto a gravação como a filmagem, se todos autorizarem, né, logicamente. E antes de iniciar, além da gente apresentar o termo de TSLE, a gente pedir permissão para gravar, ou para filmar, ou fazer os dois, fazer alguns acordos, né, com as pessoas que vão participar do grupo. Um deles seria as pessoas falarem pausadamente, uma de cada vez, né, porque senão na hora de transcrever um grupo focal, se as pessoas falam ao mesmo tempo, ou interrompe a outra e aí fala por cima da fala da outra, é muito difícil a gente entender e fazer essa transcrição adequadamente, tá? Então, a gente faz esses acordos. Pessoal, vamos falar uma pessoa de cada vez, vamos evitar discussões paralelas para que todos possam participar, mesmo que seja sobre o assunto. Ah, mas eu estou falando sobre o assunto. Então, traz para a roda, compartilha com a gente o que vocês estão discutindo, né? Que eles fiquem muito à vontade em dizer livremente o que eles pensam, evitar o domínio da discussão por parte de um dos integrantes, às vezes tem aquele líder, aquela pessoa que é mais dominante na equipe ou naquele grupo, e aí essa pessoa acaba dominando toda a fala e falando demais, né, querendo argumentar, querendo interromper as pessoas. Então, eu acho que esse acordo de respeito à fala do outro também é necessário. E manter a atenção e o discurso na temática em questão. Então, às vezes tem aquela dispersão, tá num grupo, numa sala de reunião, no trabalho, chega alguém, ou toca o telefone, ou eles se dispersam com outros assuntos que acabam surgindo. Então, é interessante que o facilitador, ele mantenha e peça para todos manter esse foco na temática que está sendo discutido, tá?
E quais são as condições para o desenvolvimento do grupo focal? Então, primeiramente, um ambiente confortável, né? Ou seja, um ambiente sem ruídos e de fácil acesso aos participantes, e que seja um local neutro para não causar inibições. O que seria esse local neutro? Então, por exemplo, vamos supor que eu quero fazer um grupo focal com os trabalhadores de uma unidade de saúde. E aí eu chamo eles para participar desse grupo lá na Secretaria de Saúde, né? Com o chefe ali perto, com as coordenações ali do lado, eles podem, essa postura pode acabar por inibir a fala, né, dessas pessoas, ainda mais se o tema da pesquisa é sobre o próprio trabalho delas. Então, é importante que seja um ambiente, né, que não causem, aí, além dos ruídos, a questão de barulho, de não ser interrompida a todo momento, um local neutro para evitar possíveis inibições. Um ambiente confortável, que ofereça lanche e que as pessoas possam sentar em círculos, em roda. Grupo focal, a gente senta em roda. Né? E naturais, um ambiente natural, onde o entrevistado sinta-se à vontade, né? Que não se sinta inibido. Estabelecer a relação de confiança já na abertura, então quando eu falo da questão do sigilo, peço a permissão para gravar, né? Falo que ali é importante que vai acontecer uma devolutiva depois do produto final desse estudo, né? No formato de artigo ou relatório, para eles poderem saber como é que está sendo conduzido, qual foi o resultado daquele estudo. É importante também ter essa devolutiva para quem está participando, né? Os grupos serão iniciados sempre com perguntas abertas, relevantes e não dicotômicas, que proporcionem informação. Dicotômica seria, não é legal fazer perguntas, não é interessante num grupo focal ou numa pesquisa qualitativa, quando você quer investigar profundamente o assunto, começar com perguntas dicotômicas, sim ou não. Então, assim, a sua saúde é boa, sim ou não, né? Você pratica esporte, sim ou não? Não, essas perguntas elas não levam as pessoas a refletirem, a pensarem sobre o assunto. E evitar também as perguntas de porquê, né? Por que você pensa assim? Por que você não pratica exercício físico? Porque dá a entender que uma perspectiva de que vocês estão julgando a pessoa, né? Estão aí atribuindo talvez algum juízo de valor a ela não fazer determinada coisa. O pesquisador motivará o grupo sempre com perguntas, então, que causem reflexão, com exemplos, né, desenhos, cartões. Então eu posso, lembra no comecinho da aula que eu falei para vocês, estimular com algumas dinâmicas, algumas perguntas reflexivas, né, ou uma peça de teatro, ou eu posso estimular com cartões que tenham perguntas e a pessoa responde, ou eu posso estimular com situações, problemas, né, semelhantes ao tema que eu estou propondo, e aí a pessoa já começa a pensar, exercitar uma reflexão sobre aquele assunto, tá? E um exemplo de algumas perguntas abertas num roteiro de entrevista. Então, quando eu pergunto, o que é vínculo e acolhimento para vocês? O que vocês... qual é a percepção, né? Qual que é a definição que vocês têm sobre vínculo e acolhimento? Porque às vezes você vai com um assunto que a pessoa não sabe nem o que é aquele assunto. Então, é importante que o pesquisador, parta do que a pessoa entende sobre aquele assunto, para depois fazer as outras perguntas e investigando, né, aprofundando, indo em águas mais profundas, no conhecimento da pessoa, no que ela sente sobre aquele objeto de pesquisa. Então, o que é vínculo e acolhimento para vocês? Como acontece o vínculo e acolhimento na rotina de trabalho? Eu quero saber da vivência. Como é que acontece? Me explica. Como é que isso se dá na rotina de vocês? E fale sobre algum acontecimento que, na sua opinião, o paciente se sentiu acolhido. O que será, né? Que aí essa pergunta vai fazer a pessoa lembrar de algum acontecimento que teve, de alguma vivência, experiência que ela teve e que falou, nossa, esse paciente, ele se sentiu acolhido, ele agradeceu, ele verbalizou que ele se sentiu acolhido por mim ou pela equipe. Então, são questões que acabam, é importante a gente elaborar questões abertas e que propiciem esse poder de reflexão, para poder investigar mais a fundo o tema. Estimular o grupo. Estimular o grupo a pensar retrospectivamente, né, a fim de resgatar experiências vividas e não a fazer projeções para o futuro, né?
Então, assim, é importante também que eu estimule o grupo a pensar em experiências já vividas, né? A fim de resgatar essas experiências e não experiências futuro. Ah, mas eu acho que deveria ser assim só se o objetivo da minha pesquisa for a projeções futuras. Aí tudo bem. Mas se não for, é importante que a gente fique nas experiências já vivenciadas, né? E será estimulada a interação dos participantes, influenciando e sendo influenciado pelos outros. Então, quem faz essa parte da estimulação, da interação desses participantes, é o facilitador, né? Que ele faz aí o papel do advogado do diabo, a fim de provocar os debates. Então, quando ele vê que as pessoas estão ali pensando principalmente de formas distintas, ele acaba por estimular as pessoas a pensarem o porquê que eu penso de uma forma diferente do outro, que são as contradições, né? Dessas experiências vivenciadas. E na fase de encerramento, o pesquisador utilizará perguntas que levem os entrevistados a refletirem sobre o todo. Então, assim, já encerrando, depois que eles responderam as perguntas, eles dialogaram sobre aquilo, colocaram o seu modo de pensar, a sua opinião, o que eles acham sobre aquilo, como é que eles se sentem. O facilitador, ele leva os entrevistados a refletirem sobre o todo daquele tema, né? E também acaba por realizar um resgate dos pontos principais discutidos, a fim de validar o que aquelas pessoas falaram, né, durante a entrevista grupal. Então, ele faz um resgate. Ah, então vocês me disseram que vínculo e acolhimento é isso, que acontece dessa forma aqui na equipe. Aí ele tenta fazer um resgate, né, um apanhado aí geral dos principais pontos, né, que as pessoas acabaram se expressando lá nesse grupo focal, e assim, a fim de contemplar, né, e de validar o que as pessoas falaram, e a gente acaba também por perguntar se nada foi esquecido, segundo os objetivos do estudo. Quer dizer, é isso que vocês disseram? Tem alguma outra questão que eu não abordei, que vocês gostariam de acrescentar? E aí, terminado, então, a realização do grupo focal, nós vamos para o próximo passo, que é o processo de análise. E esse processo de análise, ele acontece em dois momentos complementares. Nós temos uma análise específica de cada grupo, né? Então, vamos supor que na minha técnica de coleta, em 5 grupos, 6 grupos focais saturou, né, a amostra, então eu fechei em 6 grupos. Eu vou fazer 2 tipos de análise. A primeira análise ela é específica de cada grupo, então eu vou fazer uma análise por grupo, uma análise dos 6 grupos separados, e depois eu vou fazer uma análise cumulativa e comparativa entre os 6 grupos, tá? A fim de identificar tendências e padrões de resposta associado com o meu tema. E nesse processo de análise, nesse processo de investigação, né, de temas, de categoria, eu estou analisando esses dados, né, e já estou ali pensando também no meu referencial teórico que eu vou adotar para poder discutir aquelas categorias, tá? Então, eu trouxe esse slide que fala um pouquinho do processo, porque é diferente, né, da análise de uma entrevista e análise de grupo focal, tá? E como é que eu vou saber se saturou o grupo focal? Então, assim, qualquer tipo de entrevista, de pesquisa, de técnica de coleta de pesquisa qualitativa, eu vou já realizando a análise à medida que eu vou coletando meus dados. Então, é importante, por exemplo, eu realizei 1 ou 2 grupos focais, eu já faço a análise individual de cada grupo. Aí eu vou para o terceiro e quarto, eu já faço a análise individual, para eu saber se as questões ali que estão sendo discutidas já estão se repetindo ou não tem nada novo a acrescentar, para decidir se saturou ou não a realização, né? Eu vou precisar, saturou a amostra, ou eu vou precisar ou não da realização de mais grupos focais. Então, é importante, que eu falei, né, logo no primeiro slide, que a coleta, o processo de análise, ela se dá aí durante a coleta de dados. Então, aqui eu deixo para vocês algumas referências, né, do Turato, do Flix e da Minayo, são 3 livros interessantes que contemplam
essa temática nossa do grupo focal, e 2 artigos que falam sobre o grupo focal em pesquisa qualitativa, um é de relato de experiência e outro seria mais focado na técnica, tá certo? Gostaria de agradecer novamente e espero que vocês tenham aproveitado a aula.